Bom, vamos fazer um videozinho teste de funcionamento aqui dessa placa de vídeo. É uma GTX 750 Ti de 2 GB da Gigabyte WindForce Dual Fan versão overclock, versão OC de fábrica. Então eu tô aí com o GTA V aberto. Esse GTA V ele tem o mod Redux. O jogo fica muito mais pesado com esse mod Redux, tanto que normalmente o pessoal faz os gameplays com um GTX 980 Ti para cima com esse mod, tá? Mas é só para fazer um vídeo teste de funcionamento. Então os frames estão em 40 porque eu tô fora de estrada. Quando eu vou na cidade, os frames caem um pouquinho. Eu vou ir até lá e depois a gente dá uma olhada. Então se tu quiser ver o desempenho dessa GTX 750 Ti sem o mod Redux, eu tenho diversos outros vídeos aí com outras 750 Ti que você pode ver aí como que funciona, como que é o desempenho dela sem o mod. As outras placas que eu tinha, as últimas que eu fiz gameplay, elas eram aquelas versões mais simples sem o conector de energia, então o desempenho delas era ligeiramente inferior. Então se tu for ver um outro vídeo aí, essa aqui que é a versão AC, que precisa do conector de energia, vai ter um desempenho superior. Então eu tô aí com o GTA V aberto, tá? O GTA V aberto, não, isso eu já falei antes, isso é óbvio. Eu tô aí então com o MSI Afterburner aberto na tela, com os dados do MSI Afterburner abertos na tela. Os frames por segundo, como eu falei, são baixos por causa desse mod. Esse mod é muito pesado, então tá em 30 frames por segundo, 35. A CPU, então o processador está em 51 graus e 24% de uso. O uso do processador é baixo mesmo, porque esse processador é um processador muito top, é um i7 3930K. O uso de memória RAM, então, 7.200 MB. Lembrando, então, que para o GTA V o mínimo de RAM recomendado é 6 GB. Com essa placa aqui, se colocar 4 GB não vai ficar bom. Então, abaixo aí, nas últimas duas linhas, finalmente, as informações do... Olha que loucura esse... Ih, que coisa tosca. Nas duas últimas linhas aí, então, os dados do GPU, da placa de vídeo, 70 graus, tá? E 100% de uso cravado. Então esse é um vídeo teste de funcionamento, assim a gente está vendo o uso da placa de vídeo como um todo. A placa está em 100% de uso e a memória está sendo ocupada aí praticamente toda também no GTA V, 1700 e poucos megas, ela tem 2 GB. Então a placa é 70 graus, temperatura perfeitamente aceitável. Eu troquei a pasta térmica dessa placa, coloquei uma pasta térmica boa. Não é uma pasta térmica à base de prata, mas é a melhor que tem, que não é a base de prata, que eu escolhi usar aí. Aí o pessoal às vezes não gosta, mas então tu já abriu essa placa. Não, isso aí é um ponto positivo e não é um ponto negativo, porque eu consegui baixar mais de 5 graus a temperatura da placa trocando a pasta térmica, tá? 5 graus, então a placa de vídeo vai ter tem uma durabilidade maior com a temperatura mais baixa, mas mesmo na temperatura que estava, 78 graus, é uma temperatura perfeitamente aceitável. Essas placas aqui aguentam até de 95 a 105 graus. Claro que não é uma temperatura saudável, mas está aí descrito no site do fabricante o que ela aguenta. Então a pasta térmica substituída, como eu falei, ponto positivo e não negativo, só para explicar aí para o comprador o que foi feito. E acho que era isso aí, então, só um videozinho teste de funcionamento. Não lembro se eu falei antes aí, para rodar o GTA V, então não adianta ter um processador dual core, tem que ter um processador melhorzinho para rodar melhor aí os jogos mais novos. Às vezes o pessoal tem aí um Core 2 Duo e acha que vai resolver todos os problemas colocando uma placa de vídeo, não é bem assim. Então, só para lembrar, essa placa aqui precisa de uma fonte com um conector de energia de 6 pinos, tá? Ver quanto tempo eu já estou filmando. Precisa de uma fonte com conector PCI Express de energia de 6 pinos. Ela acompanha a caixa original, só que essa versão aqui da Gigabyte,
ela não acompanha nenhum tipo de acessório. Então ela não tem o conector, não tem o adaptador DVI VGA. Se precisar de adaptador DVI VGA, tem que falar comigo antes da compra, tá? E o disco de instalação também não vem disco de instalação. Mesmo se tivesse disco de instalação, você não ocuparia ele, porque tem que sempre baixar o driver atualizado no site do fabricante. Então não se ocupa o disco de instalação, como muita gente aí pergunta, vem o disco, vem o CD para instalar, mas na verdade não se ocupa, tem que sempre baixar o driver atualizado, porque o driver que está no CD é um dos primeiros drivers e ele não vai ter um bom funcionamento, a placa não vai ser otimizada, o funcionamento da placa não vai ser otimizado com aquele driver antigo. Mas então era só isso aí. Só um videozinho teste de funcionamento, conforme eu falei. Se quiser ver o desempenho no GTA V sem o mod, eu tenho diversos outros vídeos aí com outros modelos. Esse eu só fiz um videozinho teste aí para mostrar que a placa está funcionando perfeitamente aí para o comprador. Então era só isso aí.